Bom, e vamos então para mais duas funções orgânicas, que são os aldeídos e cetonas, tá? E aí a gente já entra nos compostos carbonílicos, os compostos que vai ter o grupo funcional carbonila, tá? Carbonila C dupla O. E aí a gente começa com os aldeídos e acetonas. Bom, os aldeídos. Então são compostos que possuem a carbonila, tá? Carbonila, mais uma vez, é C dupla O, esse grupo aqui, ó, que pode vir representado aqui C dupla O ou só CO. Tá? Então, se você ver um composto escrito só CO, você vai entender que aquilo ali é uma carbonila, é um C dupla O. E no caso dos aldeídos, essa carbonila tem que estar em um carbono primário. O que eu quero dizer com isso? Tem que estar em um carbono da extremidade. Tá? Então, se a carbonila ela não tiver no carbono da extremidade, ela vai ser outra função. Para ser aldeído, essa carbonila tem que estar no carbono da extremidade. Por isso que a gente fala que aldeído é carbonila na extremidade, né? CO na extremidade. E aí, como ela fica na extremidade, ela acaba que forma o grupo CHO. Geralmente vem escrito assim, ó, você pode ver escrito assim, ó. O radical, né, de carbonos. Aí pode vir aqui o C dupla O H. Tem que ter hidrogênio aqui depois, porque se for um carbono aqui, esse carbono aqui, que é o carbono da carbonila, ele deixa de ser primário, então deixa de ser aldeído. Então pode vir assim ou pode vir assim também. CHO. E esse CHO é justamente a representação disso aqui, RC≡OH, tá? Que é o que a gente chama também de choldeído. Então, aldeído, você vai lembrar de choldeído, C≡OH no final da cadeia, na extremidade, identificando a função aldeído, ok? Essa carbonila de aldeído vai receber o nome de aldoxila ou aldocarbonila, carbonila de aldeído, certo? Então vai ter esse grupo C≡OH. Esse radical aqui pode ser tanto um grupo alquil. O que é um grupo alquil? Um grupo que não é aromático, e aí pode ser uma cadeia aberta ou fechada, ou um grupo aril, que é um grupo aromático. Tá? Então quando você vê o nome alquil, é uma cadeia de carbonos não aromática, podendo ser aberta ou fechada, e aril é uma cadeia de carbonos aromática, ligado a esse C≡OH. E aqui exemplos de aldeídos, o aldeído metanoico, que é o aldeído mais simples, você pode ver que ele só tem o próprio carbono da carbonila mesmo, ou também chamado de aldeído fórmico. A gente tem o aldeído etanoico, que é o aldeído de 2 carbonos, ou também chamado de aldeído acético. E o aldeído benzoico, que é uma carbonila ligada diretamente a um anel aromático, ou também chamado de benzaldeído. Então são exemplos de aldeído do cotidiano. Bom, mas como que dá a nomenclatura oficial de aldeído? E aí vamos lembrar o seguinte. Quando é álcool, álcool, OH ligado a carbono secundário, a terminação é OL. Quando é fenol, né? OH ligado a um grupo aril, a um anel aromático, a terminação é fenol. Quando é um éter, oxigênio entre carbonos, a gente coloca aquele infixo no meio, né? Oxi. E quando é aldeído, a gente coloca a terminação al. Então a gente numera, determina a cadeia principal, numera a cadeia principal, coloca o nome das ramificações e coloca a terminação al. Tá? Lembrando que a carbonila, o carbono da carbonila, ele tem que ser integrante da cadeia principal, tá? Então isso é muito importante que você saiba. O carbono da carbonila tem que ser integrante da cadeia principal e ele é o carbono número 1. Então quando você determina a cadeia principal de um composto e você vai numerar, o carbono da carbonila nos aldeídos é o carbono número 1, tá? Então, por exemplo, esse daqui, esse aqui está na nomenclatura usual, tá? Aldeído metanoico, aldeído fórmico é nomenclatura usual.
o nome desse composto aqui, ó, tem um carbono só, então met. Esse carbono só faz ligação simples, então an. E como é aldeído, al, metanal. E aí, usualmente, eu posso chamar de aldeído metanóico ou aldeído fórmico. Esse aqui tem 2 carbonos, então et. E aí, ó, aqui como tem 2 carbonos, você sabe que esse carbono aqui é o 1, então esse é o 2. Mas como são 2 carbonos, eu não preciso colocar aqui o aldeído está no carbono 1, porque ele sempre vai estar no carbono 1. Então, et, os carbonos só fazem ligação simples entre si, então etan. E como é aldeído, etanal. É o nome desse composto aqui. Já esse composto aqui, você tem um benzeno, né? Então, benzenal. Tá? Então, esses são os nomes oficiais. Metanal, etanal e benzenal. Só que aí pode ter esses nomes usuais aqui, usados no cotidiano, que eu falei anteriormente, ok? Aqui eu acabei repetindo o slide, mas é para mostrar justamente isso aqui, ó. Então, aldeído de um carbono só, metanal, tá? Ou também pode ser chamado de formaldeído. Esse aqui é o formol, né? Usualmente ele também é chamado de formaldeído. Toda vez que você vê forme, é referente a um carbono, tá? Inclusive é uma coisa que você anota naqueles post-it, que é o seguinte: forme refere-se a um carbono. Acete refere a 2 carbonos, né? E, por enquanto, só esse já é o importante que você saiba, que forme se refere a um carbono e acete se refere a 2 carbonos. Então, metanal, nome oficial, formaldeído, nome usual. Aqui eu tenho 3 carbonos, esse é 1, né? Então, propanal, né? Propan, porque os carbonos estão ligados só por ligações simples, e como é aldeído, terminação propanal. Aqui, veja bem, ó, aqui você tem muitas cadeias, você tem umas cadeias, não, você tem muitos carbonos, você tem saturação, você tem ramificação, mas como é aldeído, o carbono do aldeído ele fica com o número 1. Né? Então aí você numera 1, 2, 3, 4, 5, a ramificação ficou no, perdão, a insaturação ficou no carbono 3 e a ramificação ficou no carbono 4. Eu sempre começo com as ramificações, então 4-metil, são 5 carbonos pente. Eu tenho uma ligação dupla no carbono 3, então 3-en. Como é aldeído, terminação al. Então 4-metil pente 3-enal. E aqui eu tenho um composto que tem 2 aldeídos, ó. Todos usam extremidade, óbvio, mas são 2 aldeídos. Então são 4 carbonos, butan. Como são 2 aldeídos, eu tenho que colocar o di para indicar que são 2. Então, butano dial, al é a terminação de aldeído, como tem o dial, subentende que você tem 2 grupamentos aldeído aí. Certo? Então, essa é a forma de dar nome para os aldeídos, utilizando-se a nomenclatura oficial. Ok? As cetonas. Esse slide aqui está errado, tá? Esse slide não pertence a esse assunto. Essa parte aqui está errada, aqui não é oico, aqui é al, tá? Porque é a terminação de aldeído. Mas veja bem, lembra que eu te falei que forme se referia a um carbono? Então, quando eu vou dar nome usual, eu coloco aldeído e a terminação ico. Então fica aldeído fórmico ou aldeído metanóico. E acete se refere a 2 carbonos, então eu coloco aldeído etanóico ou aldeído acético, tá? E por fim, as cetonas. Cetonas também têm carbonilas, semelhantes aos aldeídos. A diferença é que, enquanto nos aldeídos a carbonila está na extremidade, nas cetonas o aldeído está no meio da cadeia. Então, nas cetonas, o carbono da carbonila não é primário, o carbono da carbonila ele é secundário. Ele tem que ser secundário porque ele tem que estar no meio da cadeia, tá? Então, cetona é CO no meio da cadeia, também chamado de cetocarbonila.
Então você tem um carbono com carbono antes e carbono depois. No aldeído era diferente, né? No aldeído era assim. Carbono antes e hidrogênio depois. Você não tinha carbono depois. Mas na acetona você vai ter carbono antes e carbono depois. Tá? Então já fica fácil identificar uma cetona dessa forma. Você vai ter a carbonila, carbono antes e carbono depois. Essa é a cetona mais simples que tem. Por quê? Por que a cetona mais simples que tem é a cetona de 3 carbonos? Porque uma cetona só existe em carbono secundário. Para um carbono ser secundário, ele tem que ter carbono antes e carbono depois. Então não existe cetona com menos de 2 carbonos. A cetona mais simples é a cetona de 3 carbonos, que é a propanona. Então a gente já percebe aqui que a terminação de cetona é ona. Tá? Então propanona, 3 carbonos. Ou é a acetona, né? Usualmente chamada de acetona, utilizado como removedor de esmaltes, entre outras utilizações. Aqui a gente tem a pente-2-ona, né? E aqui eu tenho que identificar onde a acetona está, por isso que eu coloquei o 2 antes do ona. Ona é terminação de cetona. E quando eu coloco o 2 antes, eu indico que aquela carbonila está no carbono 2. Porque se tivesse no 3, eu tinha que colocar, né? Pente-3-ona. E se ela tivesse aqui, aí a numeração ia mudar. O 2, se tivesse a carbonila aqui, esse carbono ia ser o 2, né? Ele não ia ser o 4 mais, porque a acetona tem que ficar nos menores números também. Mas aí eu tive que colocar porque ela poderia tanto estar no 2 quanto estar no 3. Aqui eu tenho duas cetonas, né? Uma do lado da outra, poderiam ser separadas também, mas aí eu coloco di. Então, pente 2,3-diona, para indicar que são duas cetonas. E aqui um composto que tem função orgânica, que tem ramificação, que tem insaturação. Quem ficou com a prioridade? O grupo funcional. Então, lembra que eu falei lá em fenol, e também falei em álcool, que o grupo funcional ele tem prioridade sobre insaturação, sobre ramificação? Aqui é a prova, mostrando que o grupo funcional ele fica com o menor número. Então, a cetona ficou com o número 3, aí a gente tem uma ramificação no número 4, uma insaturação no número 5 e uma ramificação no número 6. Né? Começa pelas ramificações, são duas metilas, então 4, 6 dimetil, tem 7 carbonos, hept, tem uma ligação dupla no carbono 5, 5-en, 3 ona. Né? Então 4,6 dimetilept, 5-en, 3-ona. Tá? A nomenclatura a gente já viu um pouco, a gente coloca as ramificações, a gente numera, e a terminação é una, ok? E em caso de cetonas com 5 ou mais carbonos, a numeração deve iniciar pela extremidade mais próxima do carbono à carbonila. Isso aqui é até inútil a gente dizer porque, como é um grupo funcional, né, aqui está a prova, ela tem que ficar nos menores números. Então, o que aquele enunciado está dizendo é isso, que cetonas muito grandes, né, em cadeias carbônicas muito grandes, a cetona preferencialmente fica com o menor número. Caso tiver também nessa cadeia ramificação, insaturação, essas coisas, a cetona tem prioridade. Tá? Então, exemplos, né? A propanona, 3 carbonos, pente-2-ona, cetona no carbono 2, pente-2,3-diona, são duas cetonas, né? Pode ser diona, pode ser triona, isso vai depender da quantidade de cetonas. E a pente-2-ona, eu também poderia falar pentanona. Né? Por quê? Porque não existe carbonos na extremidade. Né? Não tem como eu ter uma cetona aqui. Então a pente-2-ona eu também posso chamar de pentanona. Igual a propanona, eu não preciso colocar... Tudo bem que aqui é o carbono 2, sim, aqui é o carbono 2, mas eu não preciso colocar prop-2-ona. Basta que eu coloque propanona, porque o mínimo que a cetona pode estar é no carbono 2, então eu não preciso colocar esse 2 aqui. O mesmo seria aqui, né? Não precisava colocar esse 2 na pentanona, mas se a carbonila estivesse no carbono 3, aí seria necessário. Eu teria que colocar pente 3-ona. Bom, cetona também tem nomenclatura
usual, nomenclatura que a gente utiliza no dia a dia. Então, a propanona eu também posso colocar dimetilcetona, porque eu tenho acetona aqui, e 2 radicais metil, então dimetilcetona. A butanona, ó, essa aqui é a butanona, ou but2-ona, né? Não tem necessidade de colocar but2-ona, porque o mínimo que a acetona tem que estar é no carbono secundário. Então, a butanona, ou but2-ona, como eu tenho acetona aqui, eu tenho um etil antes e um metil depois. Então, etil-metilcetona. E aqui eu tenho acetona aqui, um benzeno antes e uma metila depois. Então, metilfenilcetona ou acetofinona. Mas a nomenclatura usual de cetona não é muito cobrada, apenas a nomenclatura oficial. Propriedades físico-químicas de aldeídos e cetonas. Tá? Aldeídos e cetonas são polares, porque a carbonila é um grupo polar. Né? A presença de C+O faz com que esses compostos sejam polares. Mas elas não são tão polares igual álcoois e fenóis. Então elas são menos polares do que álcoois e fenóis. As interações que elas fazem é do tipo de polo-dipolo, que são interações entre moléculas polares. Tá? Então essa interação aqui é característica de moléculas polares. Lembra que interações de moléculas apolares é de polo instantâneo e de polo induzido. Quando são moléculas polares é de polo-dipolo. No caso de álcool e fenol, é ligação de hidrogênio, porque como eles têm hidrogênio ligado ao oxigênio, são interações mais fortes. Por isso que álcool e fenol têm polaridade mais forte do que aldeído e cetona. Os pontos de ebulição e fusão são menores que álcoois de mesmo tamanho e maiores do que éteres de mesmo tamanho. Tá? Então, se a gente for colocar um ranking de pontos de ebulição e fusão, os menores são os hidrocarbonetos e os éteres. Depois vem aldeído e cetona e depois álcool e fenol. Então, aldeído e cetona têm ponto de ebulição e fusão alto, só que não maior do que álcoois e fenóis. Como são polares, eles são solúveis em água. E tem questão que pergunta entre aldeído e cetona quem é que reage mais facilmente. Os aldeídos reagem mais facilmente do que acetonas. Por quê? Porque aldeído você só tem carbono antes. Né? Você tem a carbonila aqui, você tem carbono antes, mas não tem carbono depois. E na acetona você tem carbono antes e depois. Tá, e o que isso significa? Isso significa que, como tem o hidrogênio aqui, esse hidrogênio aqui facilmente ele é capturado daqui, facilmente alguém tira ele daqui, ele fica muito suscetível. Então, os aldeídos reagem com mais facilidade do que as cetonas, tá? Que dificilmente vão perder esses carbonos aqui. E aplicações, eles são aplicados, por exemplo, os aldeídos como desinfetantes, na produção de medicamentos, a gente tem o próprio formol, né, que é o metanal, que é o formaldeído, e nas cetonas, preparação de seda, produção de medicamentos e como solventes, como o próprio exemplo da acetona, que é a acetona mais simples, a propanona. E, fim, terminamos então mais 2 funções orgânicas, também vou te mandar a apostila.